Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. E hoje eu vou falar de um assunto que eu amo muito. Nossa, é um assunto que realmente me impacta. Mas esse assunto é muito relacionado com crenças também, tá? É algo que você precisa estar muito aberto, muito disposto, muito livre, assim, de impedimentos mentais, de dúvidas, né? E esse assunto é sinais. Eu vou falar um pouquinho sobre os sinais aí que o universo manda pra gente. Eu me inspirei pra falar sobre isso hoje porque eu estava conversando, né, com um amigo e ele me contando que ele pediu um sinal e veio na hora, assim, um sinal pra ele. E ele falou que lembrou muito de mim na hora, porque eu vi falando de sinais e tal, que você tem que perceber ao seu redor e tal. E ele me contou que ele fechou os olhos, mentalizou, pediu. Quando ele abriu os olhos, apareceu uma pessoa usando uma coisa que era totalmente relacionada com o que ele tinha pedido. E assim, é uma coisa muito incomum, não se usa isso. E apareceu pra ele ali na hora. E obviamente, ele entendeu que foi a resposta porque ele pediu, né? Pro sinal que ele pediu. E ele ficou muito feliz, eu também fiquei, né? Super feliz de ele ter tido essa experiência. Mas assim, pra você ter essas experiências de sinais, é como eu disse no comecinho. Você tem que estar livre de preconceitos, de condicionamentos que te impeçam de ver isso. Porque se você tiver dúvidas, se você não acreditar, não flui, você não vai conseguir ter a percepção. Porque mesmo você não acreditando, Deus tá ali colocando pra você os sinais. Só que quando você não acredita, você não vai conseguir enxergá-los, né? Porque você não acredita, você tem dúvida, será que vai falar comigo mesmo? Será que eu vou ver o sinal mesmo? Então você não se abre para essa leitura, para esse entendimento, né? Então, o primeiro passo para você conseguir entender os sinais, para você conseguir percebê-los, identificá-los, é estando com o coração, com a mente, com seus sentimentos puros e livres em relação a isso. E como que o universo fala com a gente, né? De diversas formas. Às vezes ele usa uma pessoa para falar uma palavra, às vezes te coloca numa situação, às vezes para quem tá mais assim, né, entregue, faz você sentir. Na verdade, todo mundo sente. É que a gente não costuma ouvir o nosso corpo, né? A gente não escuta o nosso corpo, a gente não escuta os nossos sentimentos, porque a resposta tá sempre dentro da gente. Deus sempre fala com a gente dentro do nosso coração. Só que a gente, às vezes, prefere não escutar, quer ver um negócio gigantão acontecendo na nossa frente, para que a gente realmente veja que é uma mensagem, né? Uma forma que eu gosto muito, assim, eu já tive várias conversas assim com Deus dessa forma, quando eu mentalizo alguma coisa, só que você precisa estar presente. Sabe quando você vai fazer uma oração, aquela oração mais fervorosa? Então, esteja presente, mentaliza ali o que você quer. Aí eu abro livros, aí sempre, né, vem a mensagem ali e eu identifico alguma coisa que tem a ver com o que eu quero. Até, gente, a minha época lá que eu ficava vendo bastante, porque assim, eu acredito muito em astrologia, muito mesmo. Mas eu não acredito nessas previsões do dia pra todos os signos, não. Eu gosto daquela personalizada que é pra você. Eu acredito muito mesmo. E antes eu ficava vendo, né, essas do dia. E até quando eu vi essas do dia, tinha aquele tarô do dia lá num site específico. Aí eu mentalizava uma coisa e pá, vinha a mensagem. É muito maluco. Aquele minuto de sabedoria também. Mentalizava uma coisa, aí abria, vinha uma mensagem relacionada que me ajudava a direcionar aquilo que eu, né, tava pedindo.
E eu também, eu sempre fui muito... Antes, né? Porque agora não. Agora eu e o universo, a gente tá mais parça, assim, da minha parte, né? Eu pedi uma coisa, aí eu abria lá pra ler, eu falava, não é possível, universo. Aí eu ia lá, fechava, mentalizava de novo, faz isso aí direito. Aí eu abria, dava parecido. Eu falava, meu Deus, não é possível. Ficava testando o universo toda hora pra me dar sinal. Mas será que é verdade isso? Ai, mas será? Normal também. A gente às vezes fica com essa duvidazinha, ai, mas será que é um sinal mesmo? E fica pedindo pro universo, confirmando as coisas. E ele vai confirmando, né? Porque o universo quer que a gente tenha clareza em tudo. A gente também consegue entender os sinais do universo quando a gente escuta os nossos sentimentos. Quando você tá tranquilo em relação a uma situação, quando essa situação tá fluindo. Isso também são sinais. Quando a gente tá bem em relação à situação, é porque sim, é um sinal de sim, vai, continua. Se não fosse pra você continuar, você ia sentir um incômodo, você não tá 100% confortável, algum sinalzinho de alerta ali. Então isso também é um sinal, né, pra você perceber ali se é ou não é pra você essa situação. Então é bom sempre você perceber o que você tá sentindo em relação àquilo. Medo, eu sempre gosto de pontuar sobre o medo. O medo é normal, a gente sempre sente medo, né? O novo traz medo. Mas você tem que perceber se é um medo porque é novo, né? Ou é um medo que, tipo, te dá, você não quer de jeito nenhum, você não se vê naquela situação. É aquele friozinho na barriga gostoso, sabe? Aquela coisa, tipo... Nossa, desculpa, deu ruim aqui no meu áudio e hoje eu não vou conseguir editá-lo. Me peço perdão pra vocês. Mas vamos lá, continuar com o assunto. Então, é um medo que te dá aquele friozinho assim na barriga de, porque é novo, ou é aquele medo que tá te paralisando. Então, tem que prestar atenção nisso, porque o medo, ele é um sentimento que é muito bom, mas muito perigoso ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender esse medo, né? Outra coisa também que ajuda a gente a perceber objetos ao nosso redor, situações ao nosso redor. Quando eu vou falar pra vocês sobre os sinais que eu tive sobre quando eu tava grávida, e dentro de mim eu tinha certeza que era menina. O primeiro sinal, nossos sentimentos. E eu fiz o meu chá revelação, menino seria sol e menina seria lua. Então essa era a minha identificação pro sexo. E eu sempre fui muito mais ligada ao sol. Eu amo a lua muito. Não tem como não amar, né? É um astro incrível. Mas eu sempre fui muito ligada ao sol, porque eu sou muito mais do dia e tal. E nesse período, tudo era lua pra mim, gente. Tudo que eu via era lua. Tudo. E assim, eu falava, não é possível. É menina. Porque além de eu estar sentindo que é menina, eu só aparecia pra mim coisas de lua, nada de sol, zero. E o sol sempre foi muito presente na minha vida, muito. Nada de sol. Eu não conseguia ver nada de sol, só conseguia ver coisa de lua. Aí que eu tive certeza, falando, não, é menina. Estou tendo muitos sinais, então é menina. Use muito, gente, a sua percepção, as suas percepções dos 5 sentidos. Elas nos ajudam tanto. Tem até um episódio lá pra trás que eu falo como a gente usa os 5 sentidos pra nos ajudar nas nossas mentalizações. Mas os 5 sentidos também nos ajudam a perceber o que está ao nosso redor. Preste atenção no seu olfato, no seu paladar, na sua visão. Presta atenção nos 5 sentidos. Eles também estão aí como ferramenta para te ajudar em muitas coisas, inclusive para identificar os sinais do universo, aquilo que você está pedindo. Eu tenho muita coisa para falar sobre sinais com vocês, mas eu vou deixar para um próximo episódio para não ficar muito longo, porque o objetivo desse podcast é que vocês consigam ouvir um pouquinho todos os dias, e se ficar muito longo, pode ser que vocês não consigam, né? Então, a ideia é que vocês tenham pílulas aí
de positividade, de reflexão todos os dias, tá bom? Então, mais pra frente a gente volta nesse assunto. Obrigada por me ouvir até aqui. Eu desejo que você tenha um dia lindo, incrível, cheio de sinais aí pra te ajudar na sua jornada, tá bom? Um beijo.